A música de hoje quem escolheu foi a Tia Elisa, né? Tia Elisa que queria que a gente cantasse o amor de Deus para sempre, né? E eu acho isso fantástico, né? Que isso? O que tá acontecendo aqui, mano? Cantarei teu amor pra sempre. 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 Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos e o teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos e o teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria.
Senhor Deus, nós queremos cantar o Teu amor para sempre, Pai. Assim como diz essa música, Pai, que dos montes correm para o mar, os Teus rios de amor por mim. Essas águas, elas trazem cura, essas águas trazem refrigério para nós. As águas que vêm do Teu trono, Deus. Mais uma manhã, mais uma semana que se começa, Deus. E nós queremos começar na Tua presença. Nós queremos começar diante da Tua graça, do Teu amor. Cantando o Teu amor, Pai. E declarando que nós vamos cantar esse amor para sempre. Deus, derrama sobre nós da Tua graça, do Teu amor, que a Tua palavra faça sentido para cada um de nós hoje. Que a Tua palavra, que é viva e eficaz, mais cortante que uma espada de 2 gumes, que ela venha penetrar em nossas vidas, ao ponto de separar aquilo que é Teu e aquilo que não é Teu, separar aquilo que é verdade daquilo que é mentira, separar aquilo que Te agrada daquilo que não Te agrada, Deus. Pai, que a Tua palavra venha de encontro com os nossos corações nessa manhã. Fala conosco, Pai. Toca nos nossos corações, cura as nossas vidas, restaura o nosso viver. E que nós possamos nos comprometer, Deus. Nos comprometer contigo, de cantar o Teu amor para sempre. De cantar o Teu amor mesmo nas dificuldades, de cantar o Teu amor mesmo na dor, de cantar o Teu amor mesmo diante da morte, de cantar o Teu amor mesmo em meio aos problemas, às dificuldades, a quarentena, as doenças. Queremos cantar o Teu amor, Pai. Nos ajuda a manter esse compromisso de cantar o Teu amor, de cantar o Teu amor para sempre, Deus. Cantarei Teu amor para sempre, cantarei Teu amor para sempre, cantarei Teu amor para sempre, cantarei Teu amor para sempre. Amém. Bom dia, povo de Deus querido. Tudo bom com vocês, pessoal? Muito bom. Vamos começar mais uma devocional aqui. E eu quero agradecer aí todas as pessoas aí que oraram por mim, pela minha família. Aí a gente ficou muito comovido aí com a quantidade de mensagens que vocês mandaram aí pelo falecimento do irmão do meu pai aí, né? E o tio Isaac era uma pessoa muito querida, muito fervoroso. Ele foi meu discipulador na minha adolescência, né? E assim, muito grato pela vida do tio Isaac, né? E é uma alegria, assim, a alegria nossa é saber que ele morreu servindo ao Senhor e fazendo a obra do Senhor na vida dele, né? Do jeitinho dele lá, mas ele fez a obra de Deus através da vida dele, né? E eu espero um dia terminar minha vida assim também, servindo ao Senhor, né? E dando tudo que eu tenho para glorificar o nome de Deus e fazer a vontade dele. Amém? Bom, vamos lá, pessoal. A gente eu vou então, assim, o que a gente perdeu, eu não vou repassar, tá? Eu vou pegar a partir daquilo que a gente tá fazendo hoje. Então, hoje a gente vai estudar o capítulo 28, 29 e 30 do livro de Jó. E aí a gente vai dar prosseguimento para isso, tá? Eu vou dar minha sugestão. Muitas pessoas, né, devido a olhar para a intensidade do meu trabalho, tal, das devocionais também,
muitas pessoas vieram sugerir que eu diminuísse um pouquinho a quantidade de devocionais, ou esse tempo de devocional, assim, para eu ter mais tempo com a minha família, para eu ter mais tempo para estudar e me preparar também, né? Então, assim, a sugestão é a seguinte, pessoal. Eu vou dar a sugestão agora, e você, durante o estudo aí, você pensa numa resposta, e no final da devocional eu vou pedir uma resposta de vocês para ver o que vocês acham, tá? Minha sugestão é a seguinte, minha sugestão é a gente fazer a devocional 4 vezes por semana. Segunda, quarta, sexta e sábado. Por que sábado? Porque muita gente que trabalha e faz home office hoje em casa, não pode participar de manhã da devocional. E aí a gente pode fazer uma devocional sábado, onde essas pessoas podem interagir. Por quê? Quando acabar a quarentena, a gente vai continuar fazendo as devocionais, né? E a ideia seria de fazer a devocional e lançar gravado, e não fazer no Zoom. O Zoom, qual que é a vantagem de fazer nessa plataforma que a gente está usando agora no Zoom? A vantagem do Zoom é que a gente pode interagir. Então a vantagem do Zoom é que depois da devocional, a gente abre o microfone para as pessoas poderem falar, para as pessoas poderem compartilhar, para as pessoas poderem perguntar ao vivo, né? Porque você pode perguntar no meu WhatsApp também. Tem muita gente que pergunta no meu WhatsApp, ao invés de perguntar direto no Zoom. Mas se de repente a gente não tem tanta interação no Zoom, a gente faz gravado e lança para vocês. O legal do ao vivo é que você sabe que o cara, a mesma hora que você está sentado na sua cadeira, o pastor Joel está lá sentado na cadeira dele transmitindo a devocional, né? Essa que é a alegria, né? Mas, pensando em tudo isso, né? Minha sugestão seria essa. Agora você fala assim, não, pastor, eu quero todo dia. Não, tudo bem, a gente pode conversar. Não, pastor, tá chato, eu quero uma vez por semana. Sei lá, o importante é a gente chegar numa conclusão. Minha sugestão é essa, pessoal. A gente fazer 4 vezes por semana. Seria... Porque também a gente está em quarentena, né? Então, assim, na quarentena, fazer 4 vezes por semana. Segunda, quarta, sexta e sábado, para aqueles que não podem participar nos outros dias. E aí a gente faz 4 vezes por semana, tá? E deixa 2 dias meio livres, assim, para... Você não deixa de fazer a sua devocional, não deixa de ler os seus capítulos, né? Talvez até seria interessante nesses 2 dias você tentar praticar o que a gente está fazendo aqui, né? De olhar para o texto, pegar uma frase, fazer uma reflexão sobre essa frase, procurar outros versículos em cima dessa frase, né? Então, sei lá, e fazer mais ou menos o que eu estou fazendo para vocês aprenderem a fazer sozinhos também, tá? Eu já falei para vocês que o maior desejo que eu tenho na vida é vocês não precisarem do pastor Joel para ler a Bíblia e ouvir a voz de Deus, né? Esse é o sonho de consumo do pastor Joel, é esse. De você não precisar mais do pastor Joel, né? Não precisar nesse sentido, né? De ter que ensinar, de ter que trazer a devocional, né? Espero que você precise de mim como pessoa, né? Eu amo muito vocês, eu quero que vocês... Eu preciso de vocês, vocês precisam de mim, nós precisamos de Cristo até o fim, né? Mas, assim, a ideia de que vocês não precisem de passar por uma devocional dessa para poder olhar para o texto e falar assim, nossa, Deus falou comigo hoje, né? Tá? Eu quero que cada um de vocês tenha essa capacidade, essa capacitação, né? Esse treinamento de poder fazer isso. Vamos lá. Então vai pensando aí na tua cabeça, no final a gente vai falar sobre isso. Bom, o livro de Jó, capítulo 28, ele começa falando sobre a sabedoria, de onde vem a sabedoria de Deus, né? Então ele está aqui dando uma resposta aí para um ataque curto de Bildade. Aí Bildade faz um ataque no 25, Jó fala sobre a soberania no 26, descreve a sorte dos perversos no 27, no 28, então ele começa a falar sobre a sabedoria. E a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Versículo 1 até o versículo 11, ele diz assim... o mineiro, não o mineiro que mora em Minas Gerais, né? O mineiro é aquele que
que cava, que procura pedras preciosas, que procura ouro, né? O mineiro, ele penetra na escuridão atrás do ouro, da prata, do cobre. Ele traz segredos da terra à superfície, né? O Jó está fazendo uma certa metáfora aqui, né? O mineiro, para encontrar algo precioso, ele precisa ir profundo, né? Ele precisa cavar, ele precisa se embrenhar ali na terra, nas pedras, para poder encontrar. Versículo 12 a 19. Mas onde está a sabedoria? Onde está o entendimento? Pessoas normais não sabem onde procurar. Olha só a descrição de Jó. Jó, ele diz, pessoas normais não conseguem procurar, do versículo 12 ao 19, né? Não podem ser comparadas a nada que se compara com a sabedoria de Deus. Versículo 20 a 22 diz, de onde vem essa sabedoria? Versículo 23 a 28, só Deus conhece o caminho para a sabedoria. Só Deus sabe exatamente onde pode ser encontrada. Ele sabe o lugar exato de cada coisa na terra. Ele vê tudo debaixo do céu. Ele dá forças ao vento, ele estabeleceu a medida das águas, as leis das chuvas, trovões e relâmpagos, mas depois concentrou-se na sabedoria. Certificou-se de que tudo estava estabelecido, então, dirigindo-se aos homens, disse, aqui está, o temor do Senhor é a sabedoria. Afastar-se do mal é entendimento, tá? Então, assim, eu queria pegar um pouco desse capítulo e trabalhar duas coisas com vocês. Primeiro, eu falei uma vez para vocês, eu não lembro, acho que faz um certo tempo. Qual a diferença entre sabedoria, conhecimento e inteligência? É a mesma coisa? Sabedoria, conhecimento e inteligência. Eu queria que a gente pudesse pensar um pouquinho nessa questão. Por quê? Porque às vezes parece tudo igual. Sabedoria, conhecimento, inteligência, parece tudo igual. Mas eu queria dar uma breve definição para vocês sobre a diferença dos três. Os três são sim um pouco diferentes. E a gente precisa tomar um cuidado, não um super cuidado, mas entender qual que é a diferença desses três. Sabedoria, conhecimento e inteligência. Vamos começar pela inteligência. A inteligência, na verdade, é uma capacidade biológica, né? Tem pessoas que nascem mais inteligentes, tem pessoas que nascem menos inteligentes. Mas eu entendo o seguinte, pessoal, a inteligência é algo que pode se desenvolver na vida de uma pessoa. Por quê? Porque quanto mais você estuda, quanto mais você usa seu cérebro, mais você se torna uma pessoa mais inteligente. Eu entendo isso, né? Então, por exemplo, as pessoas vão ficando com mais idade, aí as pessoas vão cansando de aprender as coisas. Aí quando as pessoas começam a cansar de aprender as coisas, o desenvolvimento da inteligência começa a parar. Não sei se você já percebeu. Tem gente que era muito inteligente no passado, aí de repente a idade começou a avançar, começou a parar de pensar, começou a parar de aprender, e aí a pessoa começa a parecer uma criancinha, sabe nada, né? Então o que eu penso é o seguinte, o nosso cérebro é que nem a nossa inteligência, é que nem uma esteira rolante. Já viu uma esteira rolante? Quando você vai no aeroporto, você tem uma esteira rolante, a esteira, ela te leva, né? Ela te leva, mas se você for do contrário, na verdade a inteligência é como se você estivesse andando na esteira rolante para trás. Então o que acontece? O seu cérebro não pode parar de aprender, nem um momento. O seu cérebro não pode, o seu cérebro foi feito para aprender. Se você parar de aprender, sabe o que vai acontecer? Você não vai ficar parado, você vai estar indo para trás, porque você está numa esteira rolante ao contrário. Você entendeu? Então, se você parar de estudar, se você parar de aprender, se você falar assim, já sei tudo. Nossa, a pior coisa é uma pessoa que fala assim, já sei tudo. Essas são as piores, eu quero distância dessas pessoas, né? Mas assim, uma pessoa, ela precisa estar com o seu cérebro em atividade. E essa é a inteligência. Nós precisamos estar com o nosso cérebro em atividade. Abre a sua Bíblia em Provérbios capítulo 2, versículo 11. Provérbios
Provérbios, capítulo 2, 11. Provérbios 2, 11 vai dizer assim: o bom senso o guardará, e o discernimento o protegerá. Então esse bom senso e esse discernimento, ele vem de uma forma como nossa sabedoria. Nós podemos ser capacitados, guarda isso. Nós podemos, a inteligência é a capacitação para tomar boas decisões, né? Então isso é inteligência. Nós somos, tem gente que é inteligente, olha só que interessante. Tem gente que é inteligente, mas não é sábio. Eu conheço gente que é inteligente, mas não é sábio. Então o que acontece? A pessoa pode ter um crânio fantástico, um QI elevado, né? Ou, até tinha um tempo atrás que se falava muito sobre o QI e o QE, né? O QI é o coeficiente de inteligência e o QE é o coeficiente emocional. E aí a pessoa que tinha o coeficiente de inteligência era contratado, mas o que acontecia? Uma pessoa muito inteligente, às vezes, dá umas loucuras nela. Uma pessoa muito inteligente é mais fácil de dar piti. Porque uma pessoa muito inteligente quer as coisas exatamente do jeito delas. As pessoas extremamente inteligentes geralmente se tornam pessoas extremamente ansiosas. Por quê? Porque ela é tão inteligente que ela acha que só o jeito dela é o certo. E aí começa a dar problema, né? Então o que acontece? Aí as empresas começaram a pensar, não, eu preciso de alguém que não tenha só QI alto, mas que tenha QE alto, o coeficiente de emocional. Por quê? Porque se num ambiente de trabalho, de equipe, você não consegue se controlar suas emoções, você vai atrapalhar todo mundo que é da sua equipe por causa disso. Então, assim, tem o coeficiente de inteligência, tem o coeficiente emocional. Tem que tomar cuidado. Então, por isso que eu falo, existem pessoas que são inteligentes, mas que não são sábias. Existem pessoas que são inteligentes, mas que não têm conhecimento. Por quê? São aquelas pessoas que são inteligentes, mas são preguiçosas. Você já viu gente inteligente que não estuda? Né? A minha mãe falava que eu era um desses. Eu era inteligente, mas eu não estudava. Aí você acaba ficando burro. Por quê? Porque se você não desenvolve a sua inteligência, você vai para trás. Se você para de aprender, você não estagnou. Isso não existe. Na inteligência não existe. Você vai para trás. Então, assim, à medida que você vai ficando mais idoso, você não pode parar de trabalhar o seu cérebro. Você nunca pode chegar num estado onde falar assim, nossa, eu sei tudo dessa vida. Não, porque se você chegar nesse estado, sabe o que vai acontecer? Você vai começar a ir para trás. Né? Então é isso, inteligência é isso. Inteligência é uma capacidade biológica que pode ser desenvolvida. O conhecimento, o que é o conhecimento? Pessoal, conhecimento é o que a Bíblia também chama de entendimento. Já que você está com a Bíblia aberta em Provérbios 2, dá uma andada em Provérbios 3, capítulo 13. Provérbios 3:13. Provérbios 3:13 diz assim: como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém entendimento. Entendimento. Pessoal, o que é entendimento? Entendimento, conhecimento é o que? Informação. Informação. Para você adquirir conhecimento, você precisa adquirir informação. E o que eu entendo, muita coisa que eu entendo aqui na nossa devocional, eu acho que na nossa devocional a gente está trabalhando os três. Por quê? Porque você está aprendendo, eu estou aprendendo, a gente está desenvolvendo na nossa inteligência. Eu estou pegando um pouco do conhecimento, pegando o conhecimento dos livros, estou passando para vocês informação. Vocês estão adquirindo informação. Hoje vocês sabem, por exemplo, o que falou a história da Esther. Vocês sabem, por exemplo, um pouquinho do que foi Salomão. Quais foram os reis que pós-cederam Davi. Davi, Salomão, Roboão, Jeroboão, todos os que tem ali, né? E aí a gente vê assim que vocês estão adquirindo o quê? Conhecimento. Só que assim, pessoal, o que adianta conhecimento se você não pratica aquilo que você conhece? Não é verdade? Então assim, você precisa, sim, ser um conhecedor
de informação. E eu entendo o seguinte, que aqui eu estou passando bastante para vocês sobre conhecimento. Vocês estão anotando, tem gente aí enchendo cadernos de anotação. Por quê? Porque essas anotações estão trazendo informações para vocês. E essas informações são importantes? Claro, essas informações são muito importantes. Você precisa obter informações, né? É por isso que uma pessoa que é estudiosa, né, ela vai estar cheia de livros. Por quê? Porque os livros, eles contêm informação. A gente não consegue guardar tudo na nossa memória, né? Eu acho que cabe muita coisa no nosso cérebro, mas para a gente transformar isso em palavras é muito difícil. Então, conhecimento é informação, é adquirir experiência com a vida, é buscar aprender e colocar em prática, né? Então o conhecimento não adianta, o conhecimento ele é inútil se você simplesmente armazenar isso na sua vida, né? Se você acha que só o conhecimento é necessário, você vai virar um pendrive, né? Porque o pendrive é o que? É um armazenamento de informação. Você vai jogando um monte de informação lá no pendrive e joga ele na tua gaveta e esquece dele lá. Então, assim, o que adianta ter conhecimento se você não está praticando esse conhecimento, se você não está usando ele para alguma coisa? E aí vem a sabedoria. Por quê? Você é uma pessoa inteligente, ou você talvez não seja tão inteligente que nem eu, mas você quer ser mais inteligente, você consegue desenvolver a sua inteligência. Você adquire conhecimento, tudo isso para quê? Para você ter a sabedoria de Deus. Aí vem. A sabedoria, então, é o que está escrito lá em Tiago, capítulo 3. Vamos lá, em Tiago, lá no finalzinho da Bíblia. Tiago, capítulo 3. Tiago 3, 13 a 17. Tiago 3, 13 a 17. Diz assim: quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que demonstre por seu bom procedimento mediante as obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga, ambição egoísta, não se gloriem disso e nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja, ambição egoísta, aí há confusão e toda parte de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores, né? Então o que acontece? A sabedoria, eu vou dizer uma coisa para vocês, pessoal. A sabedoria é dom de Deus. A sabedoria é um dom, é um presente que Deus te dá para você usar para abençoar o seu próximo, para abençoar as pessoas ao seu redor. Então a sabedoria de Deus, ela edifica a nossa casa em paz, ela fortalece o companheirismo, ela fortalece toda a base na verdade, né? Então é importante você entender que a sabedoria, e aí aqui em Tiago ele está falando que tem duas sabedorias, né? A sabedoria que vem do alto e a sabedoria que vem da terra. A sabedoria que vem da terra é o que algumas vezes a gente chama de esperteza maliciosa, né? Porque tem gente que acaba usando a sabedoria para fins egoístas, para fins de orgulho, né? Então eu vejo, tem gente que é muito sábia e que consegue levar essa sabedoria para um lado ruim, né? Consegue levar essa sabedoria para se autopromover, para para enriquecer, né? Ao invés de usar a sabedoria para abençoar o seu próximo, né? Então a ideia é essa, a ideia é que a sabedoria e a inteligência e o conhecimento são três coisas mais ou menos distintas e que pra gente sempre pareceu a mesma coisa: sabedoria, conhecimento e inteligência, né? Então aqui no capítulo 28, o Jó, ele está trabalhando muito essa questão de onde buscar essa sabedoria. E aí ele está falando assim: olha, quanto mais profundo você for em Deus, mais sabedoria de Deus você vai adquirir. Você não quer ser uma pessoa sábia?
em Deus? Você não quer ser uma pessoa sábia, onde as suas palavras podem abençoar, pode ensinar, pode fortalecer o cansado, né? E é isso que o Jó faz ele tá falando que ele faz no capítulo 29. Ele tem saudade de todas essas coisas boas que ele fazia, né? E eu entendo o seguinte, pessoal, que a gente quer ser sábio, mas a gente precisa entender o quê? Precisamos desenvolver a nossa inteligência, precisamos adquirir conhecimento e precisamos buscar a Deus para que Ele nos dê o dom da sabedoria. E aí essa sabedoria vai ajudar em nossas palavras a lidar com os problemas em casa, a lidar com aqueles que estão em depressão, a lidar com aqueles que estão passando por dificuldade. E as suas palavras de sabedoria que vêm do alto, elas vão gerar para vocês, ou para as pessoas ao seu redor, uma bênção muito grande, que você vai fazer com que as pessoas se cheguem mais próximo de Jesus, né? Então, por exemplo, mais uma vez, né, lembrando daquela história, eu amo essa história. Jesus estava dentro de uma casa fechada, um monte de gente lá querendo ouvir Jesus, e tinha um paralítico que queria chegar na frente de Jesus. Os amigos do paralítico usaram do quê? Da inteligência, do conhecimento e da sabedoria de Deus. O que eles fizeram? Pegaram o paralítico, levaram para cima do teto, calcularam aonde Jesus poderia estar, abriram um buraco no teto e desceram o paralítico na frente de Jesus. O que foi isso? Inteligência, conhecimento e sabedoria, né? Então, assim, eu acho que isso é algo que Deus quer que a gente use para a glória dele, que a gente desenvolva nas nossas vidas, né? E é algo que o Jó está falando. De onde vem essa sabedoria? Como que eu posso conseguir essa sabedoria? Quanto mais fundo eu for, mais de Deus eu vou conseguir. Então abra comigo em Ezequiel 40. Gosto de ler esse texto. Ezequiel capítulo 47, versículo 3 a 5, diz assim: O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros. Levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros. Levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 metros. Levou-me pela água que batia na minha cintura. Mediu mais 500 metros, mas agora era um rio que eu não conseguia mais atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. E era um rio que não se podia, que não se podia atravessar andando, né? E ele perguntou: Filho do homem, você vê isso? Levantou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores, cada um do lado do rio. Ele me disse: essa água flui na direção situada a leste, desde Arabá até o mar, quando a água desce, né? Na verdade, vou parar por aqui, mas o que ele está falando, né? Esse Ezequiel, ele teve uma visão de quanto mais próximo de Deus, mais profundidade nós vamos alcançando até a gente não conseguir encostar mais no chão e ir andando pelas nossas próprias pernas. Ou seja, primeiro a água batia no tornozelo, aí você sente, olha, tô sentindo a água. Aí a água subiu até o joelho, a água tá ficando mais forte. Aí a água veio até a cintura, né? Aí falou, poxa, né, essa água, você tá andando junto com a água. Aí chega uma hora que a água ela é mais alta do que você mesmo. E aí você, nessas profundidades, você, que seria o que? A presença de Deus, o ideal seria que a gente pudesse entrar na presença de Deus ao ponto de a nossa força ser incomparável à força e à profundidade da sabedoria de Deus nas nossas vidas, né? Então, Deus quer que a gente vá a fundo, né? E aqui o Jó está falando, para você encontrar os minerais mais preciosos, tem que ir fundo, né? E o que é? Vamos trazer isso para o dia de hoje, vai. O que significa isso? Sabe, é isso. A gente precisa estudar mais a palavra. A gente precisa entrar mais na palavra.
A gente precisa buscar versículos, a gente precisa perguntar, né? E você não precisa fazer isso sozinho. Você pode perguntar. Tem gente com mais maturidade que vocês, que andaram mais com Jesus mais tempo e que podem ajudar vocês nessa caminhada. E aí você tem que procurar, né? Ah, mas eu vou encher o saco deles. Eu acho que você tem que insistir. Eu entendo o seguinte: quem tá com fome busca comida, não é verdade? Ah, se você não tá com fome, você não busca comida. Então, assim, você quer aprender? Vai atrás. Ah, mas e se a pessoa não conseguir me responder porque ela tá ocupada? Vai procurar outra, né? Mas eu entendo o seguinte: quem tá com fome vai atrás de comida. E aí o capítulo 28 termina dizendo o quê? O temor do Senhor é sabedoria e afastar-se do mal é entendimento. Então o que é esse conhecimento? Você sabendo o que é errado, você vai se afastar daquilo que é ruim, não é verdade? Então é isso que eu queria trazer. E abre comigo no Salmo 111:10. Salmo 111:10. Muito bom esse salmo. Salmo 111:10. O Salmo 111:10, ele vai dizer o que para nós? Salmo 111:10, ele vai dizer o que? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Olha que interessante. Que o temor é o princípio da sabedoria a gente já sabia, né? A gente lê em vários lugares. Mas todos que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Então, o bom senso, o bom procedimento, a boa direção nas nossas vidas, ela vem muitas vezes por conta do quê? Da sabedoria que Deus nos dá, associada ao conhecimento de informações que a gente adquire e o desenvolvimento da nossa inteligência para que a gente possa usar isso da maneira certa, na hora certa. O que é bom senso, pessoal? Bom senso é você usar as palavras certas na hora certa, da maneira certa. Não é verdade? Às vezes você pode estar certo e falar da maneira errada na hora errada. Dançou. Deu tudo errado, né? Você pode até estar certo, mas você falou da maneira errada, na hora errada deu errado. Então, assim, o bom senso, que é essa sabedoria de Deus, que vem pelo nosso temor ao Senhor, é chegar para Deus e falar assim: Deus, será que é a hora certa de falar isso? Deus, me dá as palavras certas para eu explicar para essa pessoa que ela precisa ouvir. Deus, então, tá vendo que o temor de Deus, ele traz sabedoria para você? Porque o temor de Deus faz com que você decida de uma maneira mais agradável aos olhos de Deus. E às vezes o bom senso não é o bom senso humano, mas é o bom senso divino do nosso Senhor para as nossas vidas, né? Vamos lá. Capítulo 29. Então ele começa falando da saudade. Eu acho muito interessante esse texto de Jó. Ele, na minha Bíblia Revista Atualizada, diz assim: Jó lembra-se do seu primeiro estado feliz. E eu queria falar um pouco sobre isso também, né? O versículo 1-6, ele fala assim: a saudade dos bons e velhos tempos, quando Deus cuidava de mim, quando a minha amizade com Deus era agraciada no meu lar, quando Deus poderoso estava comigo e com os meus filhos e tudo dava certo e nada era sofrido. Versículos 7-20, ele fala assim: eu encontrava com os meus amigos na praça, todos me respeitavam, falavam bem de mim. Era conhecido por ajudar as pessoas na cidade, ajudar os desamparados, né? Os idosos e as viúvas e os viúvos me abençoavam. Eu era conhecido como honesto e justo, né? Erguia os olhos, olha que interessante essa frase do Jó, né? Eu era os olhos dos cegos, os pés dos aleijados, o pai dos necessitados, defendia os estrangeiros e fazia os ladrões pagarem o que eles roubaram. Olha só, a Jó, ele tinha um senso de solidariedade e de justiça muito forte, né? Então ele sempre amparava o desamparado, ele ajudava com aquilo que ele tinha, né? Ele tinha essa plena certeza de tudo que ele tinha foi bênção do Senhor. E eu não sei se você entende o que é bênção do Senhor, mas bênção é algo que você ganha para abençoar o teu próximo. Bênção não é uma coisa que você ganha para o seu próprio benefício. Bênção é algo que você ganha
para o benefício do seu próximo, para abençoar o teu próximo. Claro que você tem que abençoar a tua vida também, Deus abençoa a tua vida, mas assim, a gente precisa saber abençoar o teu próximo. Versículo 21 a 25, ele fala: todos ouviam quando eu falava, refletiam na minha sabedoria, né? Quando eu sorria para eles, o rosto deles brilhavam e os seus problemas sumiam. Isso aqui é fantástico, pessoal. Eu não sei se você já ouviu isso de alguém, né? Eu ouvi isso de alguém, de algumas pessoas, não foi de uma pessoa, de algumas pessoas que falavam assim: pastor, toda vez que eu vou compartilhar minhas dificuldades com você, né, eu tô aqui me acabando nos problemas. E aí toda vez que eu compartilho com você e você traz uma palavra para mim, parece que meus problemas ficam pequenos. É interessante, né, que quando você se dispõe ao Senhor para abençoar o teu próximo, aquela pessoa que está passando por um problema gigantesco, quando ela encontra com uma pessoa que pode ajudar, que quer ajudar ela, que quer trazer a bênção do Senhor, o que acontece é que os seus problemas grandes começam a ficar pequenos. Mais uma vez a história do avião, né? Quando o avião está longe, você acha que o avião é pequeno e que os seus problemas são grandes. Quando você está perto do avião, o avião é gigante e os seus problemas são pequenos, né? Então, assim, o Jó tá lembrando disso. E eu acho interessante, sabe, pessoal, a gente pensar que, assim, existem tempos bons nas nossas vidas. Talvez hoje você esteja passando por um tempo bom. Ou talvez hoje você não esteja passando por um tempo bom, mas é interessante você entender que houve tempos bons na sua vida e que outros tempos bons virão. E para falar um pouco de tempo, vamos entrar em Eclesiastes capítulo 3, né? Eclesiastes capítulo 3 é o capítulo do tempo, né? Tudo tem seu tempo determinado, tempo de espalhar, tempo de ajuntar, tempo de guardar, tempo de jogar fora. Mas eu não quero falar nesse texto, né? Eu quero falar depois desse texto, né? Eclesiastes capítulo 3, versículo 11 até o 22. Pessoal, presta atenção nesse texto. A gente costuma olhar só para o texto de 1 a 9, né? De 1 a 10, que é o tempo de matar, tempo de dar vida, tempo de plantar, tempo de colher, assim por diante. Mas assim, eu queria concentrar no capítulo 3, versículo 11 até o 22. Olha só o que a palavra de Deus diz. Olha só, compara o que a gente vai ler agora com o que está escrito em Jó, com esse tempo onde Jó sentia saudade dos tempos bons dele. Olha só, versículo 11. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Sei que tudo o que Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para os homens para que os homens o temam. Versículo 15. Aquilo que é já foi, aquilo que será já foi anteriormente. Deus investigará o passado. Descobri também que debaixo do sol, no lugar da justiça havia impiedade, no lugar da retidão havia mais impiedade. Fiquei pensando, o justo e o ímpio, Deus julgará ambos, pois há um tempo para todo propósito, um tempo para tudo que acontece. Também pensei, Deus prova os homens para que vejam que são como animais. O destino do homem é o mesmo destino do animal. Mesmo destino os aguarda. Assim como um morre, o outro também morre. Todos têm o mesmo fôlego de vida. O homem não tem vantagem alguma sobre o animal. Nada faz sentido. Todos vão para o mesmo lugar. Vieram todos do pó e ao pó todos retornarão. Quem pode dizer se o fôlego do homem sobe às alturas e se o fôlego do animal desce para a terra? Por isso conclui que não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho, porque esta é a sua recompensa.
Pois quem poderá fazê-lo ver o que haverá depois de morto? Né? Então o que esse texto está dizendo para nós, pessoal? Viva bem, né? Viva bem. Se você está vivendo bons tempos, aproveite os bons tempos. Viva bem, né? Eu não sei de vocês, assim, é uma coisa interessante. Quando eu fiz a cirurgia bariátrica, eu não podia comer, sabe? Eu comia a quantidade de um copinho de café, tinha que ser líquido, e isso demorava 45 minutos para poder beber um copinho de café, né? E sabe o que eu fazia nesse tempo que eu não podia comer? Eu assistia vídeo de culinária. Eu achava fantástico. Fantástico. E tem um cara, eu conheci um cara na internet, assim, procurando, né, no YouTube. Um cara chamado Chef Taiko, né? Chef Taiko. E esse Chef Taiko, ele cozinha com tanto gosto, ele cozinha assim com tanto prazer, que aquilo me satisfazia, sabe? Eu não podia comer, mas só de olhar o Chef Taiko cozinhando, aquilo me deixava feliz, né? E ele sempre terminava dizendo assim: coma bem, beba bem, viva bem a tua vida, né? E eu ficava pensando, poxa, que legal, né? Hoje eu não posso comer, mas eu já comi bem. E eu vou comer bem. Quando eu voltar a comer, eu vou comer bem, eu vou aproveitar melhor. Sabe, pessoal, a gente está vivendo um tempo de quarentena. E a gente não pode se abraçar, né? Ontem eu estava fazendo culto e eu fui levar um equipamento que alguém precisava da igreja chinesa, tal. Fui levar lá. Tinha 2 pessoas fazendo o culto deles dentro da igreja também, só jovens. E aí quando eu levei lá o material, eles desceram, eles falaram assim: nossa, eu tô te vendo, de verdade, você é real. Você não tá na tela, né? Mas eu penso o seguinte, pessoal, agora a gente não pode se encontrar. Mas quando a gente puder se encontrar de novo, a gente vai valorizar mais isso, né? E o que eu entendo, assim, desse pensamento do capítulo 29 de Jó, Jó está lembrando dos tempos onde ele não estava nessa situação, onde ele não estava sofrendo tudo isso que ele está sofrendo, e ele olha para trás e ele fala assim: poxa, valeu a pena tudo aquilo que eu vivi, né? Então, assim, e quando eu tiver, e aí eu penso, né? Quando eu tiver a oportunidade de viver isso de novo, eu vou dar mais valor para aquilo que eu não pude fazer nesse tempo, né? E é o tempo nosso de quarentena. Vamos lá, capítulo 30. Capítulo 30, então, ele diz assim: mas isso acabou, né? Então, assim, depois que ele lembra de todas as coisas boas da vida dele, todas as coisas boas que ele viveu aqui no capítulo 29, que ele lembra, no capítulo 30 ele fala assim: ixi, mas tudo isso acabou, né? Acabou e eu virei uma piada. E aí ele fala que os jovens arrogantes, né, que estão fazendo piada da vida do Jó, e que os pais deles eram ruins, loucos, foram expulsos da comunidade, ninguém gostava deles, eles eram mendigos sem nome, rejeitados. Mas agora esse cara sou eu, né? Jó não fazia isso, Jó não depreciava os mendigos, mas Jó sabia que tinha essas pessoas e agora ele se tornou aquelas pessoas, né? Ele termina dizendo nesse primeiro bloco de 1 a 8: a minha dignidade foi arrasada e a minha esperança virou fumaça, né? Ou seja, ele percebeu que ele estava vivendo no pó. E eu queria dizer uma coisa para vocês, pessoal. Presta atenção no que eu vou falar agora. Quando nós estamos no meio do furacão, das tempestades da vida, a gente acha que isso nunca vai acabar, não é verdade? Você já sentiu isso? Quando você está no meio das dificuldades, no meio das provações, no meio das tribulações da vida, quando você está passando por aquele momento difícil de relacionamento, de ver os filhos sofrerem, de ver filho ficar doente, de ver, sabe, situações terríveis, e é gente ali com problema, e é governo com divisão, e é guerra de polícia com manifestante na Paulista, e a gente vê toda essa complicação, a quarentena, a gente acha que isso nunca vai acabar, né? E eu quero dizer para vocês, vai acabar. Vai acabar, em nome de Jesus, isso vai acabar. E vai vir fases boas na sua vida.
né? A gente passa por fases difíceis, pessoal. Todo mundo passa. E na hora da dificuldade, a gente sempre pensa assim, meu, isso aqui nunca vai acabar. Isso aqui nunca vai acabar, né? Mas não, acaba. Um dia isso acaba. Então relaxa, pessoal, fica tranquilo. Isso vai acabar. Uma hora isso vai acabar, né? Então assim, o Jó, nesse momento, ele fala assim, mas isso não acaba. Meu sofrimento não acaba. Deus, eu quero, me mata logo, acaba com tudo isso, né? Mas não, uma hora vai acabar, né? Então assim, nesse momento a gente tem que olhar para a humanidade de Jó e entender que Jó, ele tá aqui no meio da tempestade. É o que as pessoas chamam de olho do furacão. Sabe o que é olho do furacão? O furacão, ele é aquele redemoinho de vento, né? E quando você fica bem no meio do olho do furacão, parece que tem paz. O vento não te pega, porque você está bem no meio do olho do furacão. Mas, meu, você olha para o lado, tudo é problema, tudo é dificuldade. Versículo 16 a 19, o Jó fala assim, a minha vida se esvai, condenado ao sofrimento, sou pó, sou um monte de cinzas. O que eu fiz para merecer isso, né? Então assim, esse versículo 19 ele fala, ele está lamentando dos problemas dele. Versículo 20 a 23, eu peço socorro e não tenho resposta. Tu és duro comigo, Deus, e ataca com mãos pesadas. O que vou? Sei que vou morrer e é assim que isso acaba. Aí versículo 24 até 31, olha só, ele faz essa pergunta, que aliás, ontem no culto eu fiz essa pergunta, né? Que mal eu fiz para não merecer o céu? Ou, Deus, o que eu fiz para merecer todo esse sofrimento, não é verdade? Você não faz essa pergunta? O que eu fiz para merecer todo esse sofrimento? E eu entendo o seguinte, pessoal, eu entendo que a gente não se acha pecador o suficiente para merecer todas as coisas ruins da vida que a gente passa. A gente não acha, a gente acha, pô, mano, tem gente muito pior aí no mundo e eu que vou passar por tudo isso, pra quê, né? Por que eu mereço tudo isso aí, né? E aí eu quero gastar um tempo com vocês para falar sobre uma coisa extremamente perigosa para a vida cristã. Sabe o que é, pessoal? É uma coisa chamada autocomiseração. Você já ouviu falar em autocomiseração? Isso aqui não é um problema teu, não. Todo mundo passa, eu também passo. Mas eu acho que a gente precisa conversar um pouquinho sobre esse negócio chamado autocomiseração. Tem muita gente que passa por isso, eu passo por isso. Eu sou uma pessoa que passa por isso, tá? Mas vamos lá, vamos falar. Essa autocomiseração é um negócio muito ruim, pessoal. Autocomiseração significa sentir dó de si mesmo. Sabe quando você olha para você mesmo e fala, nossa, eu sou um coitado. Tudo acontece comigo. Só eu que sofro, né? Então, a autocomiseração é um problema. A autocomiseração faz você olhar só para o que você perdeu e não para o que você ganhou. Isso é um dos maiores problemas da autocomiseração, é essa, pessoal. Uma pessoa que está vivendo em autocomiseração, ela começa a olhar para todas as suas perdas e esquece tudo aquilo de bom que ela fez, tudo que ela ganhou, todas as bênçãos na vida dela, sabe, todos os bens que ela já teve, todos os momentos felizes que ela já teve na vida. A autocomiseração, ela faz você olhar só para o que você perdeu e não olhar para aquilo que você ganhou, para aquilo que você alcançou na sua vida. É interessante, pessoal, quando você chega para conversar com uma pessoa em autocomiseração, ela só sabe falar daquilo que ela perdeu. Ela não consegue falar daquilo que ela ganhou na vida, né? A autocomiseração, pessoal, vou falar uma coisa bem clara, bem clara. Autocomiseração é pecado. É pecado. A autocomiseração é pecado. Por quê? Porque você não pode esquecer todas as coisas boas que Deus fez na sua vida e ficar só com as suas perdas. E ficar com dó de si mesmo.
e fica assim, ai, coitado de mim, ninguém liga pra mim, ninguém cuida de mim, ninguém... E aí você vai fazer o quê? Você se apoia nas suas perdas e você esquece de tudo aquilo que você já ganhou na tua vida. E isso é assim, é perigosíssimo, pessoal. Por favor, toma cuidado, pessoal. Toma cuidado, porque a autocomiseração, ela leva você para um estado de um estado de calamidade, autocalamidade pessoal, você entende? Você se coloca lá no fundo do buraco do poço, sem saída, e começa a reclamar que ninguém te ajuda, né? Então, a comiseração ela é algo muito perigoso, que a autocomiseração ela pode te levar a 3 coisas terríveis na sua vida. A autocomiseração pode te levar para depressão, a autocomiseração pode te levar para o negativismo e a autocomiseração pode te levar para ingratidão a Deus. E é por isso, pessoal, que na nossa INC, todas as nossas INCs começam com uma rodada de agradecimento, que é para a gente já evitar o pecado da autocomiseração logo no começo. Por quê? Às vezes você vai ter um grupo pequeno, ou que chamam de grupo de comunhão, ou de célula, ou de grupo familiar, sei lá, como qualquer que seja o nome. O nosso nome é INC, né? Mas assim, quando a gente chega nessas reuniões e você tá carregado de coisa ruim, você tá cheio de problemas na sua vida, tal, você pensa, nossa, eu vou entrar nessa reunião e eu vou desabafar com os meus irmãos vão ter dó de mim porque eu tô com dó de mim. Mas assim, quando você começa com uma rodada de agradecimento, é muito interessante, pessoal, por quê? Porque quando você começa com uma rodada de agradecimento, quando você começa com agradecimento nos seus lábios, muito da autocomiseração vai embora. Vai embora. Por quê? Porque você está lembrando das coisas boas que você já teve na vida. Ou das coisas boas que você tem hoje na sua vida, né? E isso é muito interessante você pensar, né? Então, a autocomiseração... Vamos para soluções, tá, pessoal? Eu não quero trazer só problema para a vida de vocês. Vamos trabalhar com as soluções. Como resolver o problema da autocomiseração? Eu vou dar 4 coisas importantes para você fazer, para você resolver a autocomiseração na sua vida. Primeira coisa, você precisa reconhecer que você está num estado de autocomiseração, né? Primeira coisa, claro, você nunca vai no médico se você não reconhece que você está doente, não é verdade? Se você acha que você não está doente, você não vai no médico. Se você não acha que você tem problema, você não vai correr atrás para solução. Por que eu vou correr atrás de uma solução se eu não tenho nenhum problema, não é verdade? Primeira coisa, autocomiseração. Você precisa reconhecer que você está num estado de autocomiseração e você precisa reconhecer isso na sua vida. Segunda coisa, você precisa querer mudar. Você precisa querer mudar isso na sua vida. Vamos abrir a nossa Bíblia aí, Evangelho de João, capítulo 16, 33. Evangelho de João 16, 33. A palavra de Deus diz assim: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo, né? Então olha só o que Jesus está falando. Você que está no estado de autocomiseração, você quer mudar, você precisa querer mudar. Olha para a vida de Jesus. Esse mundo, vocês terão aflições. O Jesus está falando. Você vai ter aflição. Você vai ter dificuldade. Você vai passar por cansaço, você vai passar por momentos de estresse. Você vai ter discussões terríveis com pessoas que você ama. Mas, pessoal, nesse mundo tereis aflições. Mas tenha um bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se Jesus é o teu Deus, então você também pode vencer esse mundo. Então, mude, saia do seu estado, né? Você precisa querer mudar. A terceira coisa que você vai fazer para você vencer a autocomiseração, você precisa romper em fé. Romper em fé é quebrar essa camada de autocomiseração na sua vida e sair disso, sair desse estado de autocomiseração. Sai desse estado de comiseração,
Rompe as barreiras da autocomiseração na sua vida. Vamos abrir Filipenses capítulo 3, 13. Filipenses capítulo 3, 13. Filipenses 3, 13. Diz assim: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus, né? Então, assim, a terceira parte da solução da autocomiseração é você romper as barreiras da sua negatividade, romper as barreiras da sua autocomiseração, esquecer das coisas que ficaram para trás e avançar para as coisas que estão diante de mim. Pessoal, o inimigo e a carne, eles vão querer demais atrapalhar a sua vida, vão querer frear o teu crescimento espiritual, vão querer frear o seu conhecimento de Deus, a sua fome da palavra, a sua vontade de buscar a Deus. Hoje eu e minha esposa, nós de manhã estávamos conversando e a gente estava falando, puxa, vários jovens estão começando a entrar num estado de depressão interna, de falar assim, não quero mais entrar em Zoom, não quero mais entrar em live, não quero mais ver videozinho, não quero mais nada, eu vou dar um tempo, vou fazer um detox de tudo isso. Mas eu quero dizer para você, perigoso, pessoal, a gente está alimentando essa coisa negativa dentro de nós. Nós precisamos romper isso. Vamos romper isso, vamos correr atrás do que é bom, né? Se hoje a gente não pode sair de casa, já que a gente tem a internet, vamos usar a internet para coisa boa. O problema é que você pode usar ela para coisa ruim também, né? Aí quando você fica vendo coisa ruim, aí essa coisa ruim vai alimentando o lobo ruim dentro de você. Lembra que eu falei para vocês? A gente vive uma crise interna dentro de nós. Tem dois lobos dentro da gente, o lobo bom e o lobo mau. Qual que vence? Aquele que você alimenta mais. Então, se você alimenta mais o lobo mau, cara, é certo que você vai ficar mais depressivo, vai ficar pior, você vai entrar em depressão, vai ter dificuldade. Mas se você alimenta o lobo bom dentro de você, você vai ter sempre coisas boas e pensar em coisas boas, né? Então, rompa em fé. E última coisa que eu vou falar para vocês, para você sair desse estado de autocomiseração, você precisa voltar a ter gratidão no seu coração. Gratidão no seu coração. Olha para trás, olha para sua vida, olha para as coisas boas que você tem. Você tem uma casa, você tem um lugar para dormir, você tem comida. Talvez você não tenha todas as comidas que você queira, mas você tem comida, você tem família, você tem irmãos, você tem filhos, você tem gente que te ama, você tem gente da igreja, né? Obrigado, sabe? Tem um momento na sua vida de ser grato a Deus. Deus, obrigado. Obrigado porque eu estou vivo. Obrigado porque eu tenho amigos. Obrigado porque o Senhor me abençoa na igreja. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de mim. Sei lá. Agradece a Deus, né? E aí eu quero que você abra um texto em Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 18. 1 Tessalonicenses 5, 18. A palavra diz assim: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Quer fazer a vontade de Deus? Agradeça a Deus por todas as coisas. Obrigado, Deus, por essa caneta, obrigado pelo celular, obrigado pelo cafezinho que eu estou tomando, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo meu violão, obrigado por tudo. Agradeça a Deus, né? Tenha o coração grato ao Senhor, que você vai estar fazendo a vontade de Deus. Amém? Muito bom. Eu tinha mais um negócio para falar, mas vou deixar guardado para um outro momento da nossa devocional. Muito bem, pessoal. Eu tô vendo aqui a Rosana mandou uma mensagem. Ela tá falando que a devocional para ela poderia ser de terça, quinta e sábado, né? Mas a minha sugestão era fazer a devocional de segunda, quarta, sexta e sábado, né?
E aí, assim, seria interessante a gente conversar um pouquinho sobre isso, né, pessoal? O que que vocês acham, né? Quais dias são melhores? Não sei. Eu sei que a gente não vai conseguir agradar todo mundo, pessoal, né? Não dá para agradar todo mundo, mas a gente pode tentar, né? Então a minha sugestão que eu falei no começo, a ideia é o seguinte, pessoal, como é bastante coisa mesmo, fazer a devocional todos os dias, né? Então a ideia era diminuir essa carga de devocional mas eu acho assim que a quarentena é um período onde a gente fica com a mente muito ociosa, né? É perigoso nessa ociosidade você começar a pensar em coisa, né? Então eu penso que se a gente fizer bastante, isso vai ajudar bastante. Eu faço isso por vocês, né, pessoal? Eu faço isso porque eu amo muito vocês. É por amor a vocês que eu faço. E falei pra vocês que não era pesado. Ficou pesado quando a gente completou 74 dias. Aí eu falei assim, nossa, pesado. Né? Então, assim, eu penso o seguinte, pessoal, para mim é uma alegria, é um prazer, mas assim, também eu tenho que obedecer a Deus nessa questão do descanso. Minha sugestão era essa: segunda, quarta, sexta e sábado, todos esses dias serão gravados e lançados na internet para vocês e para quem quiser ouvir, né? E aí eu queria ouvir um pouquinho dessa opinião de vocês. Vai lá, pode falar, pessoal. Rosana quer falar alguma coisa? Pastor, pastor, é assim, para mim todo dia está muito bom, mas pensando, sim, segunda, quarta, sexta e sábado, melhor ainda, mas e assim, a sugestão é assim, se o senhor estiver cansado, alguma coisa, aí essa outra sugestão que seria terça, quinta e sábado. Ah, entendi, entendi. Tá. Mas a devocional, maravilhoso, viu? Gratidão por tudo. Graças a Deus, graças a Deus. Amém, amém. Que mais? Alguém mais quer falar alguma coisa? Pode ser do texto também aqui, pessoal. Mas a gente para Eu, pastor, a questão. Calma aí, fala, Tia Nair. Tia Nair precisa pastor. abrir o microfone, Tia Nair. Eu não tô conseguindo abrir seu microfone aqui, tia. Tem um botãozinho aí na sua tela do microfone. Aí, pronto, fala, Tia Nair. Então, para mim, essa sugestão sua, eu acho que está ótimo, sabe, pastor? Porque eu acho que eu sempre achei que você precisava descansar mesmo um pouquinho. Então, eu concordo com segunda, quarta, sexta e sábado. Tá, beleza. Que mais? Viu, pastor? Fala, Mas, Paulo. pastor, se realmente, assim, né? A sugestão sua é boa, mas se você estiver cansado, a sugestão da Rosana também é boa, terça, quinta e sábado, né? Aí pode ser. A sua sugestão, essa da Rosana também é boa, terça, quinta e sábado, né? Porque sábado